Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente a que horas você vai assistir a esse vídeo. Eu sou o professor Marco Antônio Pereira, do canal De Olho na Língua Portuguesa. E hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo, continuando a nossa conversa sobre pronomes. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe os vídeos, passe aí para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho que se interessa em estudar para concurso público, para Enem, para vestibular. Você que também é curioso aí pela língua portuguesa, então você pode aí se inscrever no canal, faça seus comentários, dê o seu like, que o like aí é muito importante para nós, que o YouTube ele gosta de saber o número de likes que a gente teve para que o nosso canal continue. E hoje nós vamos dar sequência aos exercícios que começamos no vídeo anterior sobre o emprego dos pronomes aí. Então vejamos o primeiro. A partir dos seguintes trechos, e nunca mais se soube o que era blasfêmia. Dentro dos sons movem-se cores. Assinale a alternativa correta. Então, vejamos aqui. Letra A. O pronome átono si exerce a função de partícula passivadora. Então, o pronome átono si exerce a função de partícula passivadora na voz passiva analítica. Letra B. O pronome átono si exerce a função de partícula passivadora na voz passiva pronominal. Letra C. O pronome átono si exerce a função de partícula passivadora na voz ativa. Letra D. O pronome átono si é parte integrante do verbo. E a letra E. O pronome átono si exerce a função de pronome reflexivo. Bom, então aqui nós temos o seguinte. E nunca mais se soube. Quem sabe, sabe alguma coisa. O verbo saber é transitivo direto. Eu posso aqui substituir esse si, soube, pela forma foi sabido. E nunca mais foi sabido o que era blasfêmia.
Nesse caso, o primeiro se aqui, ele vai exercer a função morfológica, não a função sintática, vai ser uma função morfológica de partícula passivadora. Por quê? Porque ele está acompanhando aqui o verbo saber, que é um verbo transitivo direto. Quem sabe, sabe algo. Veja que o verbo saber, ele vai pedir um complemento sem preposição. Então, nesse caso aqui, nós temos um pronome se funcionando como uma partícula passivadora, só que a partícula passivadora ela vai ocorrer aonde? Na voz passiva pronominal ou passiva sintética, como queiram. Agora, continuando aqui. Dentro dos sons, movem-se cores. Quem move, move algo. O verbo mover é um verbo também transitivo direto. E eu posso falar aqui, ó, cores são movidas. Quer dizer, eu posso passar aqui, como se soube lá anteriormente, eu posso passar para a voz passiva com o verbo ser. E o que é voz passiva? Aí você vai me perguntar, o que é voz passiva? Voz passiva é quando o sujeito recebe, quando o sujeito sofre a ação verbal. Então, movem-se cores. Cores são movidas. Então, nesse caso, o se vai ter a mesma função que o se do se soube lá. Ou seja, ele vai ser uma partícula passivadora na voz passiva pronominal ou sintética. Então, nesse caso, a resposta correta será a letra B de bola. Na letra B de bola, nós temos o pronome ato no si, exerce a função de partícula passivadora na voz passiva pronominal. Voz passiva pronominal ou passiva sintética é a mesma coisa, tá? 12. Próxima questão aí. Próxima questão. Segue a gramática normativa a colocação do pronome átono da opção. Eu vou pular essa questão porque eu ainda não expliquei a parte sobre colocação pronominal, tá? Então, essa questão aqui eu vou deixar para mais para frente, né? Essa questão eu vou pular porque eu não expliquei ainda, né, a colocação pronominal. Então, eu vou deixar para quando eu explicar a colocação pronominal eu colocar essa questão aqui. Vamos para a próxima. Em que sentença o pronome assinalado está empregado de acordo com a norma padrão? Ou seja, o pronome está correto, né? Vamos lá. O professor vai convidar-lhe para o meu primeiro recital. Olha, quem convida, convida alguém. O verbo convidar é um verbo transitivo direto. Se o verbo convidar é um verbo transitivo direto, então ele não vai aceitar o lhe. Porque o lhe, ele vai ser usado como? Ele vai ser usado se o verbo for se tratar de um objeto indireto, né? O lhe, ele é usado, né, como objeto indireto. Então, não é o caso aqui. Então, a letra A está errada. Vamos a B. Na vida, só se pode concordar com si mesmo. Não. Com si mesmo? Consigo mesmo pode ser, mas com si mesmo está errado, né?
Poderia ser consigo mesmo, mas com si mesmo não, né? Agora, por exemplo, se eu falo assim, ó, ele só pensa em si, aí tudo bem, aí tá correto, né? Letra C. Nós nunca se lembramos dos endereços eletrônicos de todos os amigos. Nós nunca se lembramos? Tá errado. Porque os pronomes se, si e consigo, eles só serão usados corretamente quando acontece o quê? Quando o sujeito for de terceira pessoa, né? O sujeito não sendo de terceira pessoa, e no caso aqui, ó, o sujeito é nós, né? Quem se lembra? Nós. Então é nós nos lembramos, né? Então nós nunca nos lembramos dos endereços eletrônicos de todos os amigos. Então essa aí está errada também. Vamos a D. Um amigo pediu para mim indicar uma boa escola de música. Para mim indicar? Não, é para eu indicar. Por quê? Porque no caso aqui nós temos um verbo no infinitivo, que é o indicar, e aí o pronome aqui vai funcionar como sujeito. E o mim, ele não exerce a função de sujeito, ele exerce a função de objeto. Então é para eu indicar. Letra E. O fato de ela aprender piano depois dos 50 anos não surpreendeu. Sem problema. Por quê? Porque, primeiro, eu não posso contrair a preposição com um pronome que exerce a função de sujeito de oração. Né? Eu não posso contrair a preposição com um pronome que exerce a função de sujeito. Então, portanto, tem que ser de ela mesmo e não dela. Né? Então, tá certíssima a letra E, que será então a nossa resposta. A próxima questão diz: leia as frases abaixo. Convém que entregue o relatório o mais rápido possível. Segunda, amanhã anunciarei as novas rotinas do setor. Também sem problema. Bom, vamos ver. Próximo agora. Sentindo ofendido, retirou-se do plenário. 4. Quem formará as suas novas designações? A exigência da próclise ocorre apenas nas frases. Bom, eu vou saltar essa aqui também, porque é uma questão de colocação pronominal, e as questões de colocação pronominal elas serão explicadas futuramente. Depois eu vou voltar nessas duas questões que eu saltei para resolvê-las, uma vez que eu não expliquei ainda a questão da colocação pronominal. Né? Então, quando eu explicar a colocação pronominal, essas questões serão resolvidas. Próxima questão. A frase em que o complemento verbal destacado não admite a sua substituição pelo pronome pessoal oblíquo átono lhe olha, lhe, ele exerce a função de quê? De objeto indireto, né? Exerce a função de objeto indireto. Então, nesse caso, se o complemento verbal for objeto indireto, isto é, for iniciado por uma preposição, aí poderemos substituir pelo lhe. Vejamos a A. Após o acordo, o diretor pagou
O diretor pagou o quê? O diretor pagou o salário. O salário, objeto direto. Pagou a quem? Aos funcionários. Aos funcionários, objeto indireto. Então, nesse caso, aos funcionários, eu vou substituir pelo lhes. Né? Então, a letra A pode usar o pronome lhe, né? E o seu plural, lhes, para substituir aí. Então, tá correto. Vamos ver a letra B. Ele continuava desolado, pois não assistiu ao debate. Veja bem, não assistiu ao debate. Quem assiste, assiste a alguma coisa. Veja que o verbo assistir tem o sentido aqui de ver, presenciar. Atenção! O verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, não aceita o pronome lhe como objeto indireto. No caso, nós teremos que substituir por a ele, a ela, a eles ou a elas. Então, ele continuava desolado, pois não assistiu ao debate, pois não assistiu a ele e não lhe assistiu. Então, portanto, será a letra B a resposta, uma vez que, nesse caso aqui, o objeto indireto não aceita a substituição pelo lhe. Então, toda vez que o verbo assistir tiver o sentido de ver, presenciar, ele não aceita lhe como pronome oblíquo na função de objeto indireto. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Vamos a C. Alguém informará o valor ao vencedor do prêmio. Quem informa, informa algo, o valor, objeto direto, ao vencedor do prêmio, objeto indireto. Tá destacado aqui ao vencedor. Quem informa, informa algo a alguém. Então, ao vencedor é objeto indireto. Nesse caso, eu consigo substituí-lo pelo pronome lhe. Então, tá certinho aqui. Agora, a letra D. Entregou o parecer a quem? Ao gerente. Entregou-lhe o parecer. Então, ao gerente, objeto indireto. Substituo pelo lhe, tá certinho aqui. Contaria a verdade ao rapaz, se pudesse. Contaria o quê? A verdade. Objeto direto. A quem? A ele ou ao rapaz, objeto indireto. Vou substituir pelo lhe, né? Nesse caso aqui, como contaria é um verbo que está no futuro, quando a gente aprender aí a colocação pronominal, né? O contaria aqui está no futuro do pretérito, essa terminação ria é uma terminação de futuro do pretérito. Então, nesse caso, tem que ser como? Contar-lhe-ia, né? Nesse caso aqui, eu vou usar o quê? A mesóclise, ou seja, a colocação do pronome no meio do verbo. Então, teria que ser contar-lhe-ia. Então, a resposta correta será a letra B de bola, em que não é possível a substituição pelo pronome lhe. Vamos à próxima questão. A ponte alternativa que supõe o emprego correto do pronome relativo nestes períodos. Vamos lá. O desafio, me refiro, veja bem, o pronome relativo, ele tem que vir antecedido da preposição exigida pelo verbo da oração que ele introduz. Então, veja bem, se o verbo é referir-se, quem se refere a, né? Então, nesse caso, o desafio a que, pode ser a que ou pode ser ao qual, né? Aí, pode ser a que ou pode ser ao qual. Me refiro,
é tão ambicioso quanto os objetivos você visa. Quem visa no sentido de almejar, visa a alguma coisa. Então, a que, pode ser a que ou pode ser ao qual você visa. A terceira frase é assim: as promessas, ela duvidava, não eram piores do que os sonhos. Bom, quem duvida, duvida de. Então, é do que, então é de que, melhor dizendo, de que ou das quais, né? De que ou das quais. Agora, os sonhos, ela sempre se lembrava. Quem se lembra de. Pode ser de que ou então dos quais, né? Terceira, já foi terminada a casa, ficaremos alojados. Quem fica, fica em. Então, pode ser em que, pode ser na qual, ou pode ser ainda onde. O lugar, quem vai a algum lugar. Então, no caso, pode ser a que, pode ser a qual, ou pode ser ainda aonde. Iremos no começo das férias. O desagradável incidente, você aludiu, quem alude, alude a. Então, pode ser a que ou pode ser ao qual. Você aludiu hoje, à tarde, revela-se nos segredos, nunca tivemos acesso. Quem tem acesso a. Pode ser a que ou pode ser ao qual. Os alunos, notas. Olha bem, dois substantivos seguidos. Alunos e notas. Então, nesse caso, nós vamos usar quem? Cujas. Né? Cujas. Agora, então, cujas notas sem artigo, depois, porque o cujo não aceita artigo depois dele, né? Estão aqui, devem pedir perdão à professora. Pode ser quem desobedece, desobedece a. Então, desobedeceram a quem desobedeceram, ou a que desobedeceram, ou a qual desobedeceram. Então, nós vamos ter o seguinte. Então, o desafio pode ser a que, o desafio a que, me refiro, é tão ambicioso quanto os objetivos a que você visa. Então, nesse caso aqui, a número 1 vai ser a que e a que. A número 2 vai ser as promessas de que ela duvidava, não eram piores do que os sonhos de que também. De que, então a que, de que, de que, depois onde e aonde, depois a que
e a que, depois cujas e a quem. Então, portanto, letra C de casa, que é a resposta certa aí. A próxima. Assinale a alternativa cuja sequência completa corretamente as frases abaixo. A lei se referiu, quem se refere a alguma coisa. Então, pode ser a que. Pode ser a que. Foi revogada. Os problemas se lembraram, quem se lembra de. Então, de que? De que se lembraram? Então, aqui, a que, de que. Agora, vamos lá. O cargo aspiras, quem aspira a alguma coisa, porque é no sentido de almejar, de desejar. Então, a que, de que, a que. Agora, o filme gostou. Quem gosta, gosta de. Então, o filme de que gostou foi premiado. Quem gosta, gosta de. A que, de que, a que, de que. E agora nós vamos ter aqui o jogo a que